Tudo que você, empresário, precisa saber sobre gestão financeira da sua empresa em 5 minutos aqui comigo. E sim, empresário não precisa saber tudo de gestão financeira, mas de poucas coisas importantes para que tomada de decisão seja correta e leve seu negócio para um faturamento mais alto e mais lucro. Então vamos lá. Ponto número 1 que você jamais pode se confundir dentro da sua empresa, porque ele traz o caos no entendimento do lucro e na gestão da sua empresa. A diferença entre caixa, regime de caixa e regime de competência. Quando a gente se fala em caixa, de onde vem o relatório de fluxo de caixa, a gente está falando sobre dinheiro entrando, dinheiro saindo. Então fique muito atento, dinheiro entrando, dinheiro saindo no relatório de fluxo de caixa. Quando a gente vai falar sobre o que forma a DRE, que é o regime de competência, a gente está falando de um registro do que foi vendido e do que foi comprado. E não necessariamente já entrou o dinheiro ou já saiu o dinheiro. E a diferença entre esses dois é muito importante para você entender aspectos da sua empresa, como lucro, como prazos na sua empresa, como necessidade de caixa, e você precisa saber essa diferenciação muito clara. No relatório de fluxo de caixa, o dinheiro está entrando, o dinheiro está saindo. Na DRE, você está vendo a relação entre o que eu vendi e o quanto custou para mim fazer aquelas vendas em despesas operacionais, comerciais e administrativas. No fluxo de caixa, eu olho a qualidade das minhas entradas e saídas, da minha geração de caixa dentro da minha empresa. Enquanto na DRE, eu olho a relação de lucro entre venda e compra. Esteja bem claro isso, eu espero que na sua empresa os registros no sistema financeiro já sejam pensados para que esses dois relatórios estejam corretos. Mas quando eu devo olhar para um, quando eu devo olhar para outro, fica uma dica final desse ponto 1 aqui. Se você é uma empresa de serviço ou uma empresa que não tem alguma relação de prazo, não demora a receber do cliente, não paga fornecedores a prazo, olhe simplesmente o fluxo de caixa, vai te ajudar na simplificação desse entendimento de lucro. Agora, se você é uma empresa que vende produtos, lida com estoque, que lida com pagamento parcelado a fornecedor, recebimento parcelado, infelizmente você tem que olhar para os dois. E aí você vai aprender mais rápido a olhar para os dois. Mas diferencie claramente esses dois relatórios. Um é dinheiro entrando, dinheiro saindo, mais fácil de entender, até porque você está olhando para a conta bancária a todo momento, e o outro, uma relação de real lucro sobre a venda do que eu estou comercializando. E esse é um pouco mais complexo de entender, precisa de bons registros, mas você tem que entender claramente o que acontece nesses dois relatórios. Ponto número 2 que você precisa entender, a relação que existe entre os 3 lucros da sua empresa e a diferença do que quanto sobrou na minha empresa esse mês. É completamente diferente a ideia de lucro do quanto sobrou nesse mês. E a gente tem 3 lucros básicos dentro da empresa. Então vamos lá, um a um, para você entender rapidinho. O lucro bruto é a relação direta entre compra e venda. Quando você fala de um produto, é mais fácil de você entender. Comprei este produto, ele teve um custo de compra, de frete, de impostos, e ele foi vendido a um valor X. Essa relação entre a venda e esses gastos básicos da compra é o lucro bruto. Quando você vai para o segundo lucro, eu vou envolver nesse lucro as despesas da operação natural da minha empresa, da operação de manter ela acontecendo, do meu administrativo, do meu aluguel, e aí ao final disso a gente vai ter o lucro da operação. O principal lucro da sua empresa em termos de eficiência. Se a minha empresa é boa em gerar lucros com o que ela tem de estrutura, ela tem um bom lucro operacional. Terceiro lucro, o lucro líquido, aquele lucro final, digamos assim, falando depois de que você usou o dinheiro que a empresa gerou para investimentos, para alguns pagamentos extras ali, e ficou um lucro final dentro dessa empresa, que é chamado lucro líquido. Não necessariamente ele vai medir se sua empresa, neste momento, ela é boa no que faz ou não, mas vai medir se ela é boa em gerar receita, em gerar dinheiro para os sócios ali, tá bom? E nada, nenhum desses 3 lucros se confunde com o que sobra no caixa da sua empresa. Quando a gente está falando desses lucros, a gente está falando lá do regime de competência. Quando eu estou falando que sobra no meu mês, a gente está falando do regime de caixa.
Então, o que sobra na sua conta bancária é simplesmente a matemática de entrada menos saídas, mas o lucro não é determinado por isso, porque você pode ter uma distorção em quanto tempo você demora a receber ou quanto tempo você demora a pagar. Então, fica bem atento a essas três posições de lucro e diferença do que sobra dentro do caixa da sua empresa, do que é a geração de caixa dentro da sua empresa. Terceiro ponto que eu preciso muito que você entenda para gerenciar melhor a sua empresa: relação de prazos. Começamos ali falando sobre alguns pontos que todos culminam em você entender muito bem a relação de prazos da sua empresa. E aí a gente está falando de 3 prazos. Prazo médio de estoque, de pagamento e de recebimento. Entenda isso muito bem na sua empresa, porque ele vai ter um impacto muito grande em quanto você precisa de dinheiro de caixa, em qual é essa diferença que a gente falou, né, do lucro para o que realmente sobra na sua empresa, e você vai deitar na sua cama muito mais tranquilo, entendendo essas relações. Porque quando você vê que o seu produto também está ficando muito tempo em estoque, eu estou demorando muito pouco tempo para pagar meu fornecedor, estou gastando dinheiro muito rápido e estou demorando muito para receber do meu cliente, você entende muito claramente porque está faltando dinheiro dentro da sua empresa. Então, entenda claramente quanto tempo em média seu produto fica no estoque, quanto tempo em média você demora a pagar seu fornecedor, quanto tempo em média você demora a receber do seu cliente. Esses 3 fatores vão determinar coisas importantes sobre o seu fluxo de caixa. Entenda muito bem quantos dias em média demora cada um deles dentro da sua empresa para você tomar ações e atitudes para melhorar o caixa da sua empresa. Ponto número 4, confusão comum. Não entenda ali, não confunda o markup com o lucro da empresa ou com uma empresa de qualidade. Lucas, eu compro um produto por R$100, vendo por 200. É impossível não ter lucro? Claro que não. É possível você ter prejuízo, sim, porque a manutenção da sua empresa custa coisas. O imposto da sua empresa, o frete, tem muita coisa agregada. E normalmente você fica focado só nessa relação de markup. Então não considere markup como uma boa medida de lucro dentro da sua empresa. Então passe a entender muito bem os 3 lucros que a gente falou aqui hoje e não confundir essa relação de markup com a relação de lucro. Por fim, ponto número 5, eu preciso muito que você entenda que você precisa isolar as despesas pessoais de alguma maneira dentro da sua empresa. Então, isole elas, que seja numa categoria dentro do seu software, para que você entenda o quanto você está gastando pessoalmente dentro da sua empresa. E o ideal é que você tire essa variabilidade desses gastos. Um mês eu gasto 15 mil, outro mês eu gasto 7, outro mês eu gasto 9. Tire essa variabilidade e inclua nos relatórios um valor fixo de prolabore, mesmo que seja apenas um relatório para você entender a sua empresa. Isso vai fazer com que você tenha um prolabore fixado ao longo dos meses e comece a entender a relação de lucro da sua empresa muito melhor, a relação de geração da sua empresa muito melhor, e aí você vai ter condições de entender essa empresa isoladamente para saber se afinal ela é um bom negócio, não é um bom negócio e principalmente que tipo de ações você precisa dentro da sua empresa para que você tenha uma empresa com mais faturamento e com mais lucro. Se você entendeu muito bem esses 5 pontos de gestão financeira, você está muito preparado para levar a sua empresa a uma melhor gestão financeira. Acredite em mim e qualquer coisa, comenta aqui embaixo que a gente vai responder e te ajudar a guiar essa gestão financeira da sua empresa.